do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach. Que você possa ser contemplado com as bênçãos, com a benevolência, com a clemência do alto sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho nessa segunda-feira maravilhosa. Que tempo maravilhoso é esse, querido? São as bênçãos dele, o ruach dele sobre nós, quando você tem a presença dele. Isso difere da presença do espírito do mundo, porque existe dois tipos de espírito. O espírito que está no mundo, que são aqueles que tomam decisões pelo que seus olhos contemplam, pela força dos seus braços, sem consultar, sem orar, sem meditar. Agora, aqueles que têm o ruach, o espírito do próprio Criador sobre si, eles, a primeira coisa, antes de tomar qualquer decisão, eles vão orar, eles vão consagrar, eles vão jejuar, eles vão pedir respostas, vão pedir direção. Então, o que você quer? O que você espera para a sua vida nesses novos tempos, nessa nova semana? Tomar decisões pelo espírito que está do mundo, que já haja visto na Bíblia que o mundo já é do maligno, ou pelas decisões celestiais que vêm do reino celestial, o ruach dele sobre você. Você ser guiado, direcionado pela presença dele. A escolha é sua. Eu não posso comer por você, eu não posso ler por você, eu não posso meditar por você, eu não posso ouvir por você, eu não posso crer por você. A única coisa que eu posso fazer por você é compartilhar o que eu aprendi. Recebi uma fé independente, uma fé que vai além do que os olhos podem contemplar, uma fé que vai frustrar muitas pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes você vai ficar mais isolado, vai ficar mais sozinho. Por quê? Porque você não compactua com o que está no mundo, que o mundo já é do maligno. Você vai querer obedecer mais o seu Criador, aquele que criou os céus e terra, do que obedecer o maligno, ou seja, fazer as vontades que estão no mundo, obedecer a querer viver as distrações momentâneas, as distrações do mundo, porque o diabo ele lança as distrações na nossa vida para que nós percamos o foco, para que nós esquecemos, para que nós perdemos o tempo de buscar a presença do próprio Salvador, a presença do próprio Criador. Esse é o objetivo principal do diabo, é fazer com que as suas orações não estão sendo ouvidas, é fazer com que você é afrontado diante das pessoas. As pessoas tentam te envergonhar dizendo, ali você não crê num Criador verdadeiro, esse nome não é verdadeiro. É tentar jogar você para baixo, é tentar dizer que você está no caminho errado. Mas eu quero dizer para você, independente do que você tem ouvido, independente do que o diabo tem usado pessoas para te afrontar, para tentar te envergonhar, porque envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra ti. Eu quero dizer que a verdade, ela é nua e crua. O remédio que cura não é o doce, mas sim o remédio amargo. Então eu quero dizer para você, continue firme, continue perseverante, porque não se deixa perder aquilo que você ganhou. Guarde bem aquilo, retém bem dentro de você aquilo que você recebeu. Proteja-se para que não venha tirar a sua coroa, para que não venha tirar as verdades reveladas de ti, para que a dúvida venha penetrar no seu ser, no seu coração, porque o diabo ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas, não é pessoas de longe não, queridos, é da nossa própria casa. Lembra quando Yahshua diz, não há profeta sem honra se não for aquele na própria pátria, ou seja, na própria casa, dentro da própria casa. Isso estava previsto, ele deixou a Bíblia Sagrada para nos orientar, para nos ensinar. A Bíblia Sagrada é um manual da vida. Se você meditar, se você buscar conhecer essa verdade, você não fica decepcionado com as pessoas. Você ali repreende mentalmente, está repreendido Satanás, está repreendido o diabo. Porque você sabe que aquela pessoa foi usada pelo próprio capiroto para tentar te afrontar. E o capiroto nesses dias que ele está acelerado, querendo ceifar vidas, ganhar vidas para o inferno. Então vamos vigiar, vamos orar. O capiroto está levantando hostes malignas com o único objetivo de tirar você da presença do Salvador, para tirar você da presença do nosso Criador. Mas não permita, seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso. Bora meditar hoje. Para hoje nós iremos meditar
no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 16. Bora lá, prepara a sua Bíblia. Enquanto você vai preparando a sua Bíblia, eu vou lançar palavras proféticas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pois ele livrará você, isso está no Salmo 91, versos 3. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora vamos lá para o Salmo 2, versos 3. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Tudo aquilo que foi tentado impedir contra as nossas vidas, para nos laçar espiritualmente. Já sacuda aí, querido. Hoje é um novo dia. Eis que coisas novas estão por vir. Eis que, se você buscar a presença dele, coisas novas você receberá. Revelações novas você receberá. Mas para isso você tem que estar na obediência. Mas para isso vocês têm que estar meditando a palavra. Porque a palavra, ela vivifica. Ela é vida. Quer receber vida para essa nova semana? Quer receber resplendor, a presença dele? Quer florescer? No livro, na Bíblia Sagrada, eu não lembro a passagem, mas acho que é Abacuque. Tem uma palavra que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda assim te louvarei, ainda assim me alegrarei. Então, querido, você fez uma oração ao Criador, você está aguardando uma resposta. Ainda não floresceu, ainda assim você deve orar, ainda assim você deve adorar, ainda assim você deve se alegrar. Queridos, a nossa felicidade não é a felicidade do mundo, não é o que os olhos contemplam. A nossa felicidade está aqui dentro, é o ruache dele sobre nós. Então nós não temos que nos abater pelo que está acontecendo no mundo, porque o mundo já é do maligno. Bora meditar? Bora meditar? E Atos 13:34. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Tudo que ele prometeu a Davi, assim como nós acabamos de meditar nos Salmos 91, versos 2, 91, versos 3 e Salmos 2, 3, ele cumprirá. A mim e a você que crê. Você crê? Você toma posse dessas palavras? Você, em Atos 13:33, ele diz que é uma passagem que está no Salmo 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Ele prometeu, ele cumpriu isso na vida de Davi. Ele fez promessas para Davi e Davi recebeu essas promessas. Davi ia contra tudo e todos. Pela sua fé, Davi defendia a sua fé com unhas e dentes. Davi cria, Davi experimentou o sobrenatural. Você quer receber, você quer experimentar o sobrenatural? Então você tem que crer, você tem que ir contra a mão do mundo. Você tem que ir contra a mão do mundo. Lembre-se, o mundo espiritual é uma realidade. Céu e inferno está à nossa disposição. O que você quer escolher? O espírito do mundo ou o espírito do próprio Criador? Ou seja, o ruache do Criador ou o espírito mundano? O que seus olhos contemplam, o que a sua força, a força dos seus braços, das suas mãos, do seu dinheiro, do seu recurso. Você vai pela essa circunstância? Essa é a sua força, esse é seu Deus, entre aspas. A escolha é sua. Eu não estou aqui para te apontar. Eu não estou aqui para te criticar, mas eu estou aqui para te compartilhar uma fé sobrenatural, uma fé independente, uma fé que você não seja escravo, porque nós já fomos libertados da escravidão. Se nós fomos libertados da escravidão quando Yahshua veio, nós estamos na graça, então vamos fazer com que essa fé se materialize em nossas vidas. Bora lá meditar, meu querido. Vamos lá, meus queridos. Antes, vamos orar? Vamos fazer uma pequena oração aqui? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos essa semana a Ti, consagramos a Ti, assim como Moisés. Ele orava a Ti e dizia: sem a Sua presença não permita que eu saia do lugar. Pai, sem a Sua presença não permita que nós tomamos decisões. Sem a Tua presença não permita que nós saiamos do lugar. Acima de tudo, nós consagramos a Ti a nossa casa, a nossa vida espiritual, nossa família, nosso trabalho, tudo que está ligado a nós. Apresentamos essa vida que está diante desse monitor, que tem sede de Ti, para Te ouvir, para aprender mais de Ti. Sela-nos com Teu santo ruache. Sela-nos, brinda-nos com Teu santo ruache, Pai. Cai 1000 ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Se contra Ti projetarem o laço e armarem ciladas, não obterão êxito, porque toda arma forjada, manipulada, preparada contra Ti não prosperará.
sujeitai ao Criador e ao resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, sela-nos, brinda-nos com um muro de fogo. Brinda-nos e nos dê sabedoria e discernimento espiritual para tomar todas as decisões durante essa semana. Assim seja, assim recebemos, assim sucederá, porque assim cremos. Aleluia, queridos. Bora lá meditar, vamos meditar. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Ial, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Yahshua Mashiach, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive com você. Aqui Paulo está dizendo, é uma carta que ele escreve à igreja de Coríntios, que ele esteve anunciando Yahshua Mashiach entre aquela igreja. Muitas vezes ele estava na fraqueza, mas temendo e tendo temor pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador, né? Então, muitas vezes você vai estar ministrando a palavra, compartilhando a palavra para outras vidas, compartilhando a palavra para outras vidas. E o diabo, ele vai usar pessoas para tentar te desanimar, ele vai usar pessoas para tentar te envergonhar, ele vai usar pessoas para te enfraquecer, para dizer: eu estou certa, eu estou certo, você está errado. Mas a última resposta é do próprio Criador, a última palavra é do próprio Salvador. Então, por isso que é importante que nós nos alicerçamos, nós tenhamos uma aliança com Ele. Para que nós chegamos ao nosso Criador, Yahweh, nós temos que nos alicerçar a Yahshua, nós temos que nos achegar a Yahshua, nós temos que aceitar que Yahshua veio 100% homem para cumprir os preceitos, cumpriu. E principalmente, hoje nós estamos na graça. Muitas vezes você vai ser chamado para fazer obra, você vai ser chamado para compartilhar dessa verdade, para anunciar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Você vai estar entrando em oposição, em oposição e em contramão de muitas pessoas que se diz cristãos. Até mesmo aqueles que se denominam Yaldins. Eles vão se levantar contra você. Eles vão se levantar por quê? Porque você vai estar revelando uma verdade que foi oculta, escondida por milhares e milhares de anos. E essa verdade foi revelada pela graça dele, lhe alcançou. E você não sendo egoísta, que você está com o ruach dele sobre você, você não está mais com o ruach, ou seja, com o espírito do mundo, mas com o espírito dele sobre você. Você tem necessidade de compartilhar com as pessoas. Só que Yahshua e Yal, eles são amores. Eles são amores. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem outras pessoas que ensinam sobre o nome Yal e Yahshua com toda a propriedade. Tem todas as provas, né? Então, às vezes você se torna um Yaldim e não conhece essa verdade revelada. De repente, você conheceu do nada. Você nem era cristão, aí você recebeu. Só que demanda um tempo para você buscar, para que o ruach dele venha sobre você, para que você venha ter todo o entendimento da verdade, da palavra. Então, por isso, eu quero dizer para você que às vezes, até no meio entre nós, às vezes existe essa certa, como é que eu vou falar? Oposição. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós não iríamos agradar todo mundo. Nós não conseguiríamos agradar todo mundo. Haja visto que Yahshua, ele não conseguiu, e ele era o filho perfeito. Ele não conseguiu, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Enfim, mas cabe a mim e você, na nossa fraqueza, no nosso temor aos nomes verdadeiros do Pai e do Filho, continuar, persistir, evangelizar. Porque tem vidas que serão alcançadas, tem vidas que serão libertas, tem vidas que serão salvas, tem vidas que são predestinadas a ser alcançadas através da sua boca, através do seu falar, através do seu manifestar. Continuando, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder do próprio Yahweh. O que eu sempre digo, Paulo, ele estava ensinando aquela igreja, através dessa carta, que não se apoiasse nas pessoas, no ser humano, que é tão mortal quanto qualquer um de nós.
mas que se apoiasse na sabedoria que vem do alto, que vem do trono do Criador. Entende, querido? Ele queria mostrar para aquelas pessoas que muitas vezes ele estaria falando coisas, ensinando coisas, compartilhando coisas que ia desagradar muitas pessoas. Porque ele não estaria na sabedoria e na persuasão de sua própria sabedoria, que é a sabedoria do mundo, mas a sabedoria do próprio ruacho do Criador sobre ele. Então, ele não se apoiava à sabedoria humana, mas no poder do próprio Criador e alma. Então, como é essa sabedoria? Você conhece, saber como é a sabedoria do próprio Criador? Vamos meditar, que você vai aprender hoje e vai conseguir diferenciar. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Paulo diz, deixou nessa carta bem explícito, que o que ele transmitia não era... Ele transmitia para pessoas maduras, ou seja, para pessoas que já estavam com o ruacho do Criador, recebendo, já estava apto, com o coração quebrantado para receber essas revelações e aceitar. Porque muitos estão ainda, querido, tomando água com açúcar. Não estão comendo comida sólida, que recebe uma palavra, sabe que o mundo espiritual é uma realidade, tanto existe o céu como o inferno, mas muitos não aceitam e criticam, colocam em xeque, em dúvida essa veracidade, essa verdade. Mas alguém consegue parar o próprio Criador? Não consegue. Essa é uma certeza, essa é uma verdade, essa é uma realidade que que poucos desconhecem. Ou finge, ou não quer reconhecer o diabo. O próprio diabo, ele impede que essas pessoas conheçam essa verdade. Ele vai fazer de tudo para que essas pessoas continuem na ignorância, continuem duvidando dessa verdade. O diabo vai fazer de tudo para que as pessoas não acreditar que existe principados, potestade, hostes malignos, que há uma necessidade de você quebrar o mal, que há uma necessidade de você desfazer as obras malignas, que há uma necessidade de você ministrar na vida das pessoas. De repente você não está vivendo uma marra espiritual, mas existe alguém que vai assistir seu vídeo e existe uma marra espiritual, vai assistir esse vídeo, porque o próprio Criador, ele nos direciona como fazer e o que fazer. A necessidade de cada palavra que você ministra vem do próprio Criador, ele te inspira, ele te dá o que falar. Aqui não sou eu que vou selecionar o que falar, o que fazer, mas o próprio Criador, ele me inicia no meu coração antes de eu gravar qualquer vídeo. Continuando. Pelo contrário, transmitimos sabedoria do próprio Ial em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Ial predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. A que a gente transmite muitas vezes, querido, a grande parte, a gente faz a vontade do Criador sobre as nossas vidas. Isso implica agradar um ou outro? Não. Aquele que está com o coração aberto, está disposto a receber e se libertar, ele está maduro na fé, aceita essa verdade e é livre. Mas aquele que continua contestando, mais amarras espirituais vai acontecer na vida dele e ele cada vez mais aprisionado. Por quê? Porque sua sabedoria está nas coisas mundanas, no espírito do mundo, ou seja, no espírito maligno, né? Está ali possesso de demônios e não quer aceitar essa verdade para ser liberto. Consegue me compreender? Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais seria crucificado o Salvador da glória, que é Yahshua, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Yahweh tem preparado para aqueles que amam. Então, querido, por mais que aqueles que se denominam muito sábios, muito poderosos, cheios de recursos, eles jamais, se eles não buscarem a presença do próprio Salvador, se eles não buscarem a presença do Criador, eles jamais experimentarão dessa verdadeira sabedoria, que é a que vem do alto, que ele contempla os corações, ele sonda os nossos corações. Ele pode fazer tudo, ele criou tudo, céus e terra, tudo que existe no mundo foi criado por ele. Ele usou homens que deu sabedoria que pudesse ser desenvolvido, fortalecido, enfim. Só que infelizmente a inveja, a cobiça faz com que muitos deixem que o mal tome posse do seu interior e o desejo de querer algo mais, aquela ganância, faz com que aquilo que poderia vir para o nosso bem acaba trazendo prejuízo, trazendo coisas erradas, trazendo uma maldade, né? Por quê? Por simples fato, pela ganância de querer mais, de querer mais, de querer mais, de querer mais.
Aquilo que o Criador nos usa para, muitas vezes, para nosso crescimento pessoal, espiritual, financeiro, enfim, todas as áreas, se você não se vigiar, se você não se viver sobre a dependência dele, você acaba se contaminando, acaba se corrompendo com as coisas do mundo, com as distrações do mundo. Então, por isso que ele deixa isso aqui escrito. Se aqueles poderosos daquela época que crucificaram Auschwitz, eles soubessem, se eles tivessem essa sabedoria, eles jamais crucificariam ele. Porque, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que algo tem preparado para aqueles que amam. Eu e você, nós temos nem capacidade de imaginar o que ele tem preparado para mim e para você. É algo sobrenatural, é algo que nós não podemos nem fazer analogia de tão esplendoso, de tão maravilhoso que é. Então, muitas vezes nós ficamos apegados pelas coisas passageiras, momentâneas aqui do mundo, né? Ou seja, das coisas do mundo, do diabo, né? Que muitas vezes o mundo já é do maligno, ou seja, o diabo ele sugere coisas para você ter ambição, desdenhar, você rejeitar a verdade, rejeitar as promessas que são fiéis e verdadeiras, creia naquele que realmente criou céus e terra, creia no seu nome, porque esse nome ele é poderosíssimo, esse nome cura, esse nome salva, esse nome liberta, esse nome protege, esse nome faz algo que o meu entendimento e o seu entendimento é impossível fazer uma analogia de tão grande e tão poderoso. Ele é aquele que surpreende muitas pessoas, ele é aquele que tira a pessoa do pó, aquele que tira da vala, aquele que aos olhos humanos os rejeitados, né? Os rejeitados da sociedade. Ele tira aquele que ninguém dá valor nenhum, que todos rejeitam, mas ele tira e faz com que se torne príncipe, reis. Você acha que uma pessoa chega ao poder, muitas vezes chega pela ganância ou por tramóia. Isso já é obra maligna. Outras chegam pelas bênçãos, pelo chamado, pela direção do próprio Criador. Ele chega porque é uma pessoa que tem um coração bom, é uma pessoa que tem uma missão, que é predestinada a alcançar mais vidas. Então, o agir do Criador, eu e você não vamos compreender. Nós não iremos compreender jamais, porque ele trabalha em mistérios. Ele trabalha em oculto. Uma coisa que a gente acha que é de uma forma, ele faz completamente diferente. Sabe por que ele poderia nos entregar qualquer bênção, qualquer vitória, qualquer realização através de uma oração? Pela nossa fé. Só que ele muitas vezes ele não entrega para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos mostrar como é que funciona. Aquele povo que saiu do Egito poderia ter chegado mais rápido. Só que ele permitiu que eles caminhassem mais para que eles, porque se fosse por uma estrada mais longa, mais perto, eles se corrompiam. E para que eles não se corrompessem, ele permitiu que eles andassem mais. Então assim é comigo e contigo. Muitas vezes nós temos que chegar a um determinado local, uma determinada posição. Ele trabalha em mim e você. Porque sabe, se nos entregar aquilo de imediato, nós iremos nos corromper. Porque ele sabe com quem nós convivemos, do lado de quem nós estamos. Então ele tem esse cuidado. E tem pessoas que elas não são merecedoras de estar do seu lado. Elas não são merecedoras de estar do seu lado. Primeiro porque desdenham do seu Criador. Depois porque não honram o seu Criador. Depois porque tenta envergonhar você, colocando em dúvida, em xeque essa verdade. Queridos, Yahweh está acima de tudo na minha vida. Está acima de tudo e de todos. Se eu existo, se hoje eu estou aqui, é porque ele me chamou. Se dependesse de homens, se dependesse de pessoas, eu não estaria aqui. Até porque as pessoas certamente iam me rejeitar. Como muitos fazem até hoje. Ignora, rejeita, critica, fala mal. Eu estou preocupado? Não estou. Estou como Auschwitz. Estou aqui para te compartilhar a bênção. Se você rejeita a bênção, quem sou eu? A decisão é sua. Pela dor, pelo amor, um dia você vai ter que chegar até ele. Não quis pelo amor?
lá na frente você entenderá, você compreenderá, falar, não, a Érica tinha razão. Ó, aquele pregador tinha razão. Nossa, eu fui tão injusto. Eu fui tão injusto. Porque hoje, talvez o que eu tenha falado não faça sentido para você. É irrelevante o que eu tenho falado, porque você está numa vida que você tem tudo, que você não necessita de nada. Então, do jeito que você está vivendo, você acha que está certo e ponto final. Então, queridos, é só pra gente refletir, pra gente analisar. Continuando para terminarmos. Iau, porém, revelou a isso a nós por meio do Ruach, porque o Ruach, ou seja, o Espírito dele, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Iau. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, e que nela está? Assim, ninguém conhece as coisas do próprio Criador Iau, a não ser o Espírito do Criador Iau, ou seja, o Ruach. As coisas humanas a gente conhece, a gente pode deduzir o que as pessoas podem fazer, né? Pelas atitudes, pelas circunstâncias, pelo jeito que ela te trata, pelo jeito que ela fala de você, pelo jeito que ela te recebe. Você consegue. E hoje existe até tecnologias não, ferramentas profissionais pelas quais você estuda o ser humano. Ele não fala somente pela boca, mas ele fala de forma não verbal. Então são várias formas de você compreender um ser humano, né? Mas o Criador, o seu Ruach, só o próprio Ruach dele sonda, sabe? Os pensamentos dele a nosso respeito. Por isso que haja visto na palavra dele que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O que eu tenho para você é muito maior do que você projeta para sua vida. O que ele tem para mim, para você, é superior. Talvez não seja o que você quer, mas certamente vai ser para o nosso bem, vai ser para o nosso melhor. Continuando. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Iau, para que conheçamos o que por Iau nos foi dado gratuitamente. O seu Ruach, ele foi nos dado gratuitamente. Como ter esse Ruach, a presença dele sobre você? Você aceitar que Iau veio 100% homem. Obedece a tudo que Iau que te ordenar. Porque se você medita a palavra, se você busca conhecer ele, aprofundar-se na Bíblia Sagrada, ele vai revelar para você o oculto e escondido, ele vai te falar, ele vai te ordenar coisas que de repente você não vai querer fazer, porque sua carne muitas vezes não quer desagradar as pessoas. Mas se você desagradar, se você se rebelar contra ele, você está trazendo indisciplina, você está trazendo maldição para sua própria vida. Mas quando você obedece tudo que ele te ordena sem se rebelar contra ele, sabe o que acontece? O próprio Criador, ele torna adversário dos nossos adversários, inimigo daqueles que se levantarem contra nós. Simples assim. Isso já é um fato, já é algo já muito bom, excelente, maravilhoso para você obedecer Yaush, chegar-se a Yaush. Vamos terminar aqui, queridos. E esse Ruach dele que nós recebemos é gratuito. Você não precisa pagar, você precisa crer, buscar e agradecer. Quanto mais você agradece, quanto mais você busca, mais você recebe. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Ruach, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do espírito de alma. Porque lhes são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a pessoa, querida, natural, aquela que não tem o Ruach dele sobre você, ela não aceita o que você fala. Ela não aceita o que você ministra. Ela sempre se rebela, ela sempre critica, ela sempre está na defensiva, te criticando. Por quê? Porque ela está na carne, ela está com o espírito do mundo. Agora aquelas pessoas que o Ruach dele já está sobre ela, elas conseguem entender. Opa! É verdade isso. Porque as coisas do espírito, elas tocam com o espírito. As coisas da carne vai se ligando com a carne. É uma luta, a carne com o espírito, é uma luta constante. A carne fica brigando com o espírito, porque a carne quer prevalecer. E o mundo? As coisas da carne prevalecem. E no mundo espiritual, as coisas espirituais, quando você alimenta o seu espírito, a sua carne pode estar fraca, mas o seu espírito vai estar forte. Por isso que tem aquela passagem bíblica em Tiago 4,7 diz: sujeitar o Criador e ao resiste o diabo e ele fugirá de vós. Porque quando nós sujeitamos, ou seja, nós obedecemos ao nosso Criador,
nós resistimos ao diabo, nós resistimos às ofensas, nós resistimos às coisas erradas, nós resistimos ao espírito do mundo para alimentar a nossa carne, para alimentar o nosso espírito. Nós magoamos, ou seja, nós ignoramos as vontades da nossa carne. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ou seja, quando você tem um ruacho dele sobre você, simplesmente você vai julgar, você vai conseguir diferenciar, entender, compreender o que está acontecendo ali naquele local. Você entra num ambiente, você consegue ter percepção do mundo espiritual, que ali tem atuações de demônios, que ali aquela pessoa está usando, não tem reverência nem temor pela palavra do Criador, que ali ela vive pelo espírito maligno, ou seja, pelo espírito do mundo. Por ali ela vive pelo que os seus olhos contêm, pela força dos seus recursos, pela força do seu dinheiro. Nada, absolutamente nada espiritual. Ela não tem temor, ela não tem reverência pelo que vem do alto. Mas ela vive na idolatria, ela vive na promiscuidade, ela vive na prostituição, ela vive na bebedice, ignorando tudo e todos. Você pode chegar, você vai tentar, você vai se quebrantar, vai falar, mas eu posso comer por você, eu posso orar por você, eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu posso, mas eu posso comer a palavra, ou seja, alimentar da palavra, receber o Espírito, o ruacho dele por você? Não posso, isso é individual, é gratuito, só recebe aquele que aceita, aquele que tem temor e reverência. Se você não é um desses, uma dessas, eu tô aqui, faz o que eu vou falar, o que ele tem ministrado no nosso coração, não vai surtir efeito nenhum na sua vida, não vai acontecer transformação nenhuma, pelo contrário, a cada vez que você se rebelar mais, cada vez que você for rebelde, cada vez que você se revoltar, cada vez que você criticar, mais a sua vida vai se aliando às coisas do mundo, mais você está alimentando das suas vontades, das suas carnes. Eu tenho, é isso. Você não tem nada. Você fala mentira, eu não acredito em ti. Yahweh é amor. Yahweh é amor, ele é liberdade. Por isso que ele não obriga ninguém a nada. Ele nos deixou esse ato de fidelidade, que nós temos que ser fiel, aceitar. Se eu não estou disposta a aceitar, não é eu que vou te convencer. Pode vir o profeta Elias lá, descer lá e vir cá na sua casa e te falar que você não vai ouvir. Porém, não é eu que vou te convencer, mas eu acho dele. Se você estiver predestinado a ser salvo, você vai ser alcançado. Você vai receber essa palavra e vai buscar pela presença dele, e as transformações irão acontecer na sua vida, automaticamente. Automaticamente não, assim, vai acontecendo. Quanto mais você busca, mais você é livre, mais você é transformado. Porém, a pessoa espiritual julga. Por que ele fala isso? Porque a pessoa que vive sob a dependência do Criador, ela consegue ter uma percepção do mundo espiritual. Ela sabe o que está acontecendo ali, que aquilo ali não é normal. Então ela sabe o que tem que fazer, quais ações ela tem que tomar. Ao contrário das pessoas que estão na carne, seus olhos contemplam, ela não consegue discernir que aquilo ali é algo espiritual, algo maligno, que aquilo ali é para a maldição da vida dela. Ela não consegue ter esse discernimento. Ela acha que é o Criador que está entregando, mas não é o próprio Criador. Ali é o próprio espírito maligno, o próprio diabo que está entregando para que ela venha ser enganada. Porque o diabo ele dá e depois ele toma. Ao contrário do Criador, tudo que ele faz é para nossa salvação, para nossa libertação e transformação, e tudo que ele nos entrega ele não toma. Uma prova disso é o próprio Lúcifer. Tudo que ele deu para Lúcifer, ele não tomou. Lúcifer caiu. E hoje ele tenta ceifar o maior número de vidas, almas, por rebelar-se contra o próprio Criador. Pois quem conheceu a mente do Altíssimo, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente do Mashiach. Quem conheceu a mente do Salvador? Aquele que recebe o ruacho dele, né? Aquele que aceita
conhecer, aceita essa verdade, que ele veio 100% homem, para que hoje eu e você pudesse ser livre. Queridos, espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como falou, ministrou no meu coração. Que você tenha uma ótima segunda-feira e que você venha olhar todas as circunstâncias, a situação que está diante de você com os olhos espirituais. Peça a Ele, Pai, unge os meus olhos para que eu tenha olhos de pureza. Unge a minha língua para que eu venha edificar, falar palavras de vida. Porque na língua tem a palavra de morte e vida. Tudo que você declara, você está declarando. Você tem o poder de declarar vida ou morte sobre as pessoas, vida ou morte sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, peça a Ele que unja a sua língua para que você venha edificar, que venha falar palavras de edificação dentro da sua casa. Unge, Pai, os meus ouvidos para que eu venha ouvir somente a Tua voz, porque o diabo muitas vezes vai ficar do nosso lado sugerindo. Ele vai tentar sugerir, faça isso, é isso que é o melhor. Por quê? Porque ele quer te fazer com que você se perca. Ele quer fazer com que você não alcance a salvação. Então ele vai fazer de tudo para que você venha fazer as vontades dele, ou seja, venha fazer as vontades da carne, para que você tenha o espírito do mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas eu oro e peço ao Criador que venha te dar força para resistir, sujeitar o Criador e resista o diabo e ele fugirá de força. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach para você, que todos vocês sejam alcançados, que sua mente hoje seja a mente do próprio Criador. Que Ele venha ministrar no seu coração, abrindo todo o seu entendimento para que você venha entender e compreender esta palavra. Aleluia. Assim seja. Obrigada, Pai, por mais esse vídeo.